são dois elementos que classificam o subsistema regional: o critério geográfico e o critério padrões de interação. Quando a gente utiliza esses dois critérios, a gente vai olhar o continente americano, né, como um continente composto de dois subsistemas regionais, um que inclui México, Estados Unidos, Caribe e países da América Central, e outro abaixo do Panamá, que inclui os países da América do Sul. Quando a gente olha a partir dessa perspectiva de subsistemas regionais, ao invés de olhar apenas os Estados Unidos manipulando tudo, a gente olha para as nossas próprias culpas, a gente vai ver que há outros atores importantes e que o Brasil, no golpe chileno, me parece que foi um ator, se não mais importante que os Estados Unidos, né? E mais do que isso, as próprias dinâmicas domésticas, que é isso que eu insisto. Esses golpes, eles têm muito de dinâmicas domésticas próprias desses países, que não são apenas, de novo, maquinações feitas em Washington e o resto é todo mundo fantoche, né, que se submete. Para entender como os Estados Unidos exercem seu poder no resto do continente, é preciso se afastar do conceito de América Latina. Essa ideia é defendida por Carlos Poggio em O Império Ausente, resultado da sua tese de doutorado em Relações Internacionais, defendida em 2011. O Poggio, hoje professor universitário no Kentucky, ressalta que o padrão de intervenção dos Estados Unidos nos últimos 2 séculos foi muito diferente na região que abarca o México, a América Central e o Caribe, e na América do Sul. Ele aponta que, na sua vizinhança mais imediata, os Estados Unidos consolidaram uma ação imperial mais nítida, com a desestabilização indireta de governos eleitos ou até mesmo a invasão de países por tropas militares. Na América do Sul, por outro lado, o Brasil, pilar da estabilidade regional, afetou a equação de custos e benefícios de intervenções americanas mais severas. Essa análise dá peso à política externa brasileira e refuta a ideia de que o país segue os ditames de Washington como um fantoche. O retrato que emerge, no entanto, pode ser ainda mais desabonador para o país, como no caso do envolvimento da ditadura militar brasileira no golpe no Chile em 73, que o Poggio discute na entrevista. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Poggio, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, o seu livro desafia o uso do conceito de América Latina, né? Você defende que essa delimitação pressupõe uma homogeneidade que não existe e que ela não é a melhor forma, né, de tratar as relações entre os Estados Unidos e os países do Sul, né, da fronteira com o México. Para a gente começar, né, você pode explicar por que você considera que o conceito de América Latina é impreciso nesse contexto? Exatamente, Eduardo. A ideia, na verdade, desse livro e da tese, ele é originalmente um livro que foi escrito para uma audiência norte-americana, né? E nos Estados Unidos, e a forma que a gente acaba importando isso aqui no Brasil também, é que a gente estuda relação, daquilo que a gente chama relações interamericanas, né? Como sendo as relações entre Estados Unidos e uma entidade chamada América Latina. E isso, a minha perspectiva, na verdade, quando eu critico o conceito de América Latina, é uma crítica absoluta ao conceito, que o conceito é completamente inútil em todas as suas dimensões. Eu digo que ele é pouco útil na dimensão da minha área de estudos, que é as relações internacionais, né? Então, eu digo que é pouco útil a gente compreender as relações entre um país chamado Estados Unidos e um construto fictício chamado América Latina. Por que fictício? Primeiramente, quando a gente vai olhar outros países, outras regiões do mundo, né? Você tem o Sudeste Asiático, você tem o Leste Europeu, você tem o Norte da África, você tem inclusive o Oriente Médio, que é uma referência eurocêntrica, né? Porque havia o Oriente Distante, o Oriente Próximo, que seria a Rússia, e o Oriente Médio, né? Que ficaria entre a Ásia e a Rússia, portanto, nessa perspectiva muito eurocêntrica. Mas a gente tem aqui uma região que a gente classifica como América Latina, que não é um referente geográfico, é um referente cultural, né? Então, quando a gente vai observar e entender a história desse conceito, que é um conceito relativamente recente, é o conceito do fim do século XIX, que passa a ser utilizado de forma mais consistente a partir de meados do século XX, não se falava muito América Latina antes, a gente tem a construção de uma falsa ideia
de que as relações entre Estados Unidos e México é mais distante do que as relações entre Brasil e México, o que não faz o menor sentido, porque a gente tem, na verdade, muito pouca conexão com o México. Se a gente olhar do ponto de vista das relações concretas entre o Brasil e o México, e não entre esse construto social chamado América Latina, né? E isso tem um impacto importante, porque quando a gente vai estudar relações Estados Unidos e América Latina, a gente vai estudar as intervenções americanas na América Latina, você detecta um padrão muito claro de que os Estados Unidos fizeram intervenções diretas com tropas em praticamente todos os países da América Central, do Caribe e o México, nisso que eu chamo de uma região norte-americana, né? O conceito que eu uso no livro é de subsistema regional, né? Então, nós temos um subsistema regional norte-americano que inclui Estados Unidos, México, Caribe e América Central, e um subsistema regional sul-americano. Essa, inclusive, é a divisão que faz sentido, inclusive, do ponto de vista geográfico, quando você olha para a América Latina. Então, você tem nos Estados Unidos fazendo intervenções diretas nos países da América Central do Caribe, e você não tem o mesmo tipo de intervenção na América do Sul. Não há um exemplo histórico de envio de tropas americanas para invadir um país da América do Sul. Há exemplos de intervenção por outras formas, etc. E é isso que eu busco compreendendo o livro, ou seja, qualitativamente a relação dos Estados Unidos na sua própria sub-região, esse sistema sub-regional norte-americano, é distinta da relação que ele tem nesse outro subsistema que é a América do Sul. E se a gente utiliza o conceito de América Latina, a gente não captura essas diferenças importantes. Antes da gente falar dessas diferenças qualitativas das relações dos Estados Unidos, né, nesses países, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o conceito de subsistema regional, né? Em pelo menos um capítulo você apresenta as origens, apresenta o debate no campo das relações internacionais, não é? De onde ele vem, e talvez para a gente nivelar um pouco o terreno aqui seria importante você falar um pouco sobre isso, né? De onde ele vem e como ele dialoga com outros conceitos para pensar esse campo de estudos. Bom, então, claro que uma vez que eu faço essa crítica do conceito de América Latina, né, a gente tinha que, uma das minhas objetivos era criar, portanto, uma teoria sobre regiões, ou seja, o que classifica uma região, né? E aí eu entrei nessa literatura de subsistema regional, e aí para definir um subsistema regional, que é o que eu acho que essa parte teórica do livro pode ser importante para estudar outras regiões do mundo, né? Porque para a gente ter um subsistema regional, eu, por exemplo, argumento que não é necessário nenhum critério cultural, né? Porque se houvesse um critério cultural para definir região, a gente não teria uma região chamada Oriente Médio, ou pelo menos não faria sentido colocar Israel, Egito, Líbano na mesma região, né? São países com culturas completamente diferentes, línguas diferentes, etc. No entanto, não faria sentido dizer que eles não fazem parte de uma mesma região, eles fazem parte de um mesmo subsistema regional. Por que sistema? Porque eles interagem entre si. Então, essa é uma dos critérios para a definição do subsistema regional. Vejo dois critérios, né? A minha definição de um subsistema regional são países em condição de proximidade geográfica, então eu tenho um critério geográfico, que tem padrões de interação. Esses padrões de interação eles podem ser conflituosos ou cooperação, né? Então são países que cooperam entre si, que fazem comércio entre si, e são países que fazem guerras entre si, né? Que têm conflitos entre si. Então esses padrões, que eu chamo padrões de interação, é o que formam um subsistema regional. E é nesse sentido que a gente vai ver que a interação do Brasil com o México, seja do ponto de vista do comércio, seja do ponto de vista de guerras, seja do ponto de vista de qualquer outro tipo de cooperação ou conflito, é um tipo de interação muito frágil. Por outro lado, a interação dos Estados Unidos com o México é uma interação muito próxima. Então, essas são questões que esse conceito de subsistema regional captura. Captura tanto o poder da geografia, né, o fato de que estados em proximidade geográfica tendem a interagir mais, né, e captura os padrões concretos e reais de interação e não os padrões imaginados. Nenhum tipo de construto social que inclua, por exemplo, questões de caráter cultural, a não ser que isso de fato represente algum tipo de interação concreta. Então, são dois elementos que classificam o subsistema regional: o critério geográfico e o critério padrões de interação. Quando a gente utiliza esses dois critérios, a gente vai olhar para o continente americano, né, como um continente composto de dois subsistemas regionais,
um que inclui México, Estados Unidos, Caribe e países da América Central, e outro abaixo do Panamá, que inclui os países da América do Sul. Bom, ainda nesse campo dos conceitos, né? Logo no início do livro você faz uma distinção entre império e imperialismo, né? E diz que o seu trabalho é sobre os Estados Unidos como império, né? E não sobre o imperialismo americano. Você pode explicar isso um pouco melhor, Pógio? Porque para uma pessoa leiga, uma coisa pode parecer consequência da outra, né? Essa é uma outra distinção importante que eu faço, porque o conceito de imperialismo, né, da forma que ele ficou conhecido hoje, ele é um conceito que é muito associado a um caráter econômico. Né? Então, portanto, o McDonald's seria um produto do imperialismo norte-americano. Né? Que isso acabou sendo muito associado a uma literatura leninista no início do século XX. Né? O Lenin desenvolveu um conceito de imperialismo, né? Que hoje é o conceito que é mais utilizado dessa ideia de imperialismo, onde é muito caracterizado fortemente pela questão econômica. Né? Por outro lado, há uma outra literatura, que é a literatura separada dessa literatura de imperialismo, né? Assim como a literatura de subsistema regional é separada da literatura de regionalismo. Né? Então, a gente vai fazendo essas delimitações acadêmicas. Né? E essa literatura de império, ela inclui outras características, né, que tem a ver com um tipo de relação imperial, ou seja, os Estados, e não é império como ser ou não ser um império, é agir ou não agir como um império. Para um país ser um império, ele precisa de duas coisas. Ele precisa, fundamentalmente, primeiro, de capacidade, né, capacidade militar, econômica, etc. Mas a capacidade por si só não torna um Estado um império. É necessário a vontade, né, capacidade e vontade de agir enquanto império. Então, nesse sentido, fundamentalmente, o principal elemento que caracteriza uma relação imperial, né, de caráter imperial, não necessariamente imperialista, uma relação de caráter imperial, é o desaparecimento da soberania do Estado que é alvo dessa ação imperial. Então, é o controle tanto da política externa quanto da política doméstica deste outro Estado. E aí você estabelece uma relação de caráter imperial. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos ocupam o Haiti por anos, e vão ocupar diversas vezes o Haiti, nós temos uma relação de caráter imperial. Né? Quando os Estados Unidos ocupam uma série de outros países da América Latina, isso vai estabelecer muito fortemente uma relação de caráter imperial. Os Estados Unidos, eles têm a capacidade, se quisessem, de se tornar também um império, nesse sentido que eu utilizo a expressão império ausente, né? Porque os Estados Unidos, se quisessem, eles têm a capacidade para se tornar um império muito presente na América do Sul. Mas as interações, o resultado das interações entre os Estados Unidos e essa região, né, ou esse subsistema regional sul-americano, não necessariamente se traduziu como uma relação de caráter imperial na mesma medida, na mesma força que foi a relação que os Estados Unidos historicamente estabeleceu com o restante da chamada América Latina, né, como essa região que eu apresento, que é o México, América Central e Caribe. Ali sim, os Estados Unidos estabeleceu ao longo da história uma relação de caráter claramente imperial, incluindo todas as suas invasões a uma série de países, etc. No caso da América do Sul, os Estados Unidos agiu como uma grande potência, como tem agido em outros lugares do mundo. Em alguns lugares do mundo, os Estados Unidos decidem não agir como um império. Né? Então, portanto, essa, na verdade, é o quebra-cabeça que eu me proponho a responder no livro. E a resposta que é básica, dada muitas vezes, e quando as pessoas dão essa resposta, acaba não havendo um aprofundamento muito grande para entender, de fato, essa relação Estados Unidos-América do Sul, é porque a América do Sul não é estrategicamente importante para os Estados Unidos, né? O Mar do Caribe é muito mais importante, estratégico, etc. Então, portanto, isso explicaria porque os Estados Unidos intervêm muito mais nessa região do que no restante da América Latina. Ora, isso não é, pode até ser uma explicação possível, né, mas não é uma explicação que, para mim, me parece suficiente para compreender outros momentos em que os Estados Unidos poderiam ter agido como um império na América do Sul e decidiram não fazê-lo. Né? E um elemento que eu adiciono a essa explicação é o papel do Brasil nesse subsistema regional, o papel do Brasil atuando
como uma potência regional, em certa medida, atuando para ajudar a manter os Estados Unidos como um império ausente nessa região, muitas vezes atuando em conjunto com os Estados Unidos, né? Muitas vezes atuando em conjunto com os interesses dos Estados Unidos, né? No sentido de que, por exemplo, tornaria dispensável, desnecessário, digamos assim, os Estados Unidos fazerem uma intervenção muito direta nessa região, né? Então, o papel do Brasil, historicamente, tem sido um elemento importante para explicar a diferença de interação que os Estados Unidos têm nesse subsistema regional sul-americano em comparação com o seu próprio subsistema regional norte-americano. Uhum, certo. Bom, vamos então aos casos que você analisa, né? São três períodos históricos diferentes, né? E tem todos eles essa linha de continuidade, né? Do papel do Brasil, não é? Que muda essa equação de uma intervenção mais incisiva dos Estados Unidos na América do Sul. Eu queria começar pelo primeiro, a doutrina Monroe, né? Como essa doutrina, né, que muitas vezes é lida como uma forma de os Estados Unidos tutelarem o resto do continente, sem grandes mediações, sem espaço para os países negociarem, terem agência, né, acabou sendo usada pelo Brasil para ampliar sua projeção na América do Sul, né, e começar a construir essa margem de manobra maior nesse subsistema regional. Pois é, esse é o primeiro estudo de caso que eu faço. É um estudo de caso relevante porque, na verdade, ele é o início das relações dos Estados Unidos com os países independentes no continente americano, né? A doutrina Monroe de 1823, quando já estava completado praticamente a independência de todos os países do sul dos Estados Unidos, né? O Brasil, um dos últimos países a se tornar independente em 1822, né? Então esse é o momento inicial, digamos assim, o nascimento das relações interamericanas desses países enquanto países independentes, né? E digamos, uma certidão de nascimento, um momento fundador desta relação, muito estudado, muita gente que talvez não conheça profundamente, mas já deve ter ouvido falar da doutrina Monroe, né? A doutrina Monroe, América para os americanos, etc. E a doutrina Monroe, de novo, é interpretada pelas lentes tradicionais, como ela tem sido interpretada na academia norte-americana, brasileira, no resto do mundo, interpretada pela lente da relação Estados Unidos-América Latina, a doutrina Monroe tem sido colocada como uma doutrina para as Américas como um todo, né, aplicada de alguma medida de forma homogênea. E o que eu mostro nesse capítulo é que, muito claramente, inclusive da forma como a doutrina foi anunciada, né, eu digo na forma como ela, no discurso dos líderes norte-americanos, é muito claro que a doutrina Monroe era uma doutrina caribenha, era uma doutrina para o subsistema regional norte-americano. Isso muitos presidentes norte-americanos deixaram claro. Quem se aprofunda sobre a doutrina Monroe vai ter ouvido falar do chamado corolário Roosevelt da doutrina Monroe, que é a famosa ideia do Big Stick. E o Roosevelt deixava muito claro, o Theodore Roosevelt, deixava muito claro que a doutrina Monroe não se aplicava, eu uso lá uma citação do Roosevelt, dizendo que a doutrina Monroe não se aplica ao Brasil, ao Chile, à Argentina, ele cita países da América do Sul. E aí nós temos um Brasil que recebe a doutrina Monroe de forma até muito entusiasmada, porque o Brasil se via como um defensor da doutrina Monroe na América do Sul, né? Então aí nós já temos um primeiro elemento para entender essa certa distância dos Estados Unidos da América do Sul, porque não havia necessidade, porque o Brasil, de alguma forma, se colocava como alguém que defenderia e manteria a estabilidade na América do Sul. Vamos lembrar que a doutrina Monroe, quando foi anunciada, em 1823, ela é um blefe dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles não têm, em 1823, capacidade militar para impedir qualquer coisa que seja, quanto ainda mais numa região mais distante que é a América do Sul. Os Estados Unidos vão desenvolver uma marinha mais forte no final apenas daquele século XIX. Então, nesse momento, é importante e conveniente para os Estados Unidos ter no Brasil, que à época era um império, né? Vamos lembrar que o Brasil era o único império, a única monarquia do continente, ter no Brasil um parceiro para, em certa medida, manter a doutrina Monroe neste subsistema regional. Então, a gente já vê logo no nascimento dessas relações uma divisão muito clara entre esses dois subsistemas regionais. Essa é a relevância desse capítulo sobre a doutrina Monroe.
Bom, o capítulo seguinte, né, acho que é o mais instigante do livro, né, o que desperta reflexões mais quentes, né, que é sobre a participação dos Estados Unidos no golpe militar brasileiro, né, que você explore mais profundidade a participação dos Estados Unidos e da ditadura brasileira no golpe contra o Allende no Chile em 73, né. Você dá um destaque menor, né, acompanhando outros trabalhos da ação americana no Brasil, não é? Apontando que o protagonismo foi dos nossos militares golpistas, né, não de Washington, e reforça o peso, não é, da ação da ditadura na derrubada do Allende. Você pode explicar um pouco melhor como você analisa esses eventos, né, porque eles reforçam a ideia de um subsistema sul-americano? Esse, de fato, é o capítulo, digamos, que é o teste mais difícil para a teoria, né? Porque sempre que se aponta evidências de interferência dos Estados Unidos abaixo do Canal do Panamá, talvez o exemplo chileno seja o mais citado deles. Mas e o Chile? Quer dizer, então, muitos autores norte-americanos, acadêmicos, falam assim, um padrão de intervenção dos Estados Unidos na América Latina, como, por exemplo, Nicarágua, El Salvador e Chile, como se fosse o mesmo tipo de intervenção. Né? E isso também, isso é uma outra coisa que eu defendo no livro, que a gente tem que olhar para a América do Sul, para a América Latina, mas particularmente no meu caso, que eu estudo que é a América do Sul, não apenas como objeto, mas como sujeito. Os países sul-americanos, não apenas objeto, mas como sujeitos da história também. Né? Essa ideia de que tudo que aconteceu no continente americano foi meticulosamente planejado em Washington é um equívoco que supervaloriza, na verdade, inclusive, tanto a capacidade material quanto intelectual, digamos assim, dos Estados Unidos de articular todas essas questões. Né? E o que eu coloco neste capítulo é um pouco olhando para a nossa própria responsabilidade. Então, é um capítulo fundamentalmente que olha para o golpe chileno. É claro que eu abordo também o próprio golpe no Brasil, e o golpe do Brasil é um exemplo interessante porque mostra que houve interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam preparados para ajudar o golpe. Eles estavam, quer dizer, o presidente o Lyndon Johnson, o embaixador, todos eles deixavam muito claro o interesse que houvesse o golpe no Brasil. O que não houve foi a necessidade. Né? Quer dizer, a tal da Operação Brother Sun, que os Estados Unidos mandaram, ainda estava alguns dias de chegar ao Brasil quando o golpe já havia sido realizado. E fala-se muito da influência americana no golpe, e eu exploro outras influências, como a influência francesa. Se você olhar, por exemplo, a doutrina militar brasileira, a influência francesa, os livros franceses eram muito mais forte, a doutrina de contra-insurgência, né, que era muito mais importante para os militares brasileiros que as doutrinas militares norte-americanas, que não tinham nada a ver com a realidade brasileira. Então, as influências francesas, etc., no golpe militar brasileiro. E aí eu examino no caso do golpe chileno, que a época que eu escrevi o livro originalmente, há 10 anos atrás, isso não era explorado. Né? Depois saiu muita coisa sobre isso, né? O Roberto Simão acabou depois também publicando um livro importante sobre o tema, né, do papel do Brasil no golpe chileno, mas a época não era muito explorado e havia sido acabado de ser desclassificado alguns documentos. E um fragmento importante que apareceu à época que eu estava escrevendo o livro foi um documento que foi desclassificado, que era o encontro do Nixon com o Médici, que praticamente o Nixon reconhecia que o Brasil estava atuando e que não havia necessidade. Quer dizer, se você lê o encontro entre os dois, é o contrário, não é o Nixon falando para o Médici, olha, você precisa fazer um golpe no Chile, é o contrário, é o Nixon dizendo assim, olha, se precisar de ajuda, nós estamos aqui, tá bom? Se precisar que a gente ajude, e o Médici dizendo, não, deixa que nós estamos cuidando disso. Então, essa é uma primeira evidência mais clara, e aí eu vou juntando as várias pecinhas a partir dessa evidência, hoje há muito mais evidência, da participação brasileira no golpe chileno, que é muito pouco estudada. A participação americana é muito estudada, e a participação americana foi muito mais para evitar o Allende de assumir do que no golpe em si. Ou seja, foi uma participação que foi completamente inócua, porque tudo que os Estados Unidos fez para evitar o Allende de assumir deu errado. O Allende assume, de acordo com a Constituição chilena, e começa a governar. Os Estados Unidos vão criar dificuldades? Claro que vão criar dificuldades, mas isso é muito diferente de você mandar a quarta frota invadir o país. Né? E quando o golpe de fato acontece em 73, a participação direta dos Estados Unidos é muito marginal. E a participação de outros países é pouco estudada, como é a participação brasileira, que é o que eu falo, como existe uma abundância de evidência do envolvimento norte-americano, isso é confundido com evidência de abundância de envolvimento.
No caso do Brasil, não existe uma escassez de evidência, e a gente precisa ir colando um pouco essas peças, e hoje acho que a compreensão da participação do Brasil é muito maior que se tinha na época que eu escrevi o livro. Acho que isso reforçou muito mais o meu argumento de entender que quando a gente, de novo, olha a partir dessa perspectiva de subsistemas regionais, ao invés de olhar apenas os Estados Unidos manipulando tudo, a gente olha para as nossas próprias culpas, a gente vai ver que há outros atores importantes e que o Brasil, no golpe chileno, me parece que foi um ator, se não mais importante que os Estados Unidos, né? E mais do que isso, as próprias dinâmicas domésticas, que é isso que eu insisto. Esses golpes, eles têm muito de dinâmicas domésticas próprias desses países, que não são apenas, de novo, maquinações feitas em Washington e o resto é todo mundo fantoche, né, que se submete. Então, um pouco olhar para o papel de outros atores que não apenas os Estados Unidos, no caso do Brasil. Então, portanto, se o Brasil atuou favoravelmente ao golpe chileno, isso é um outro exemplo que vê como havia uma congruência de interesses entre Estados Unidos e Brasil. Aqui não foi necessário os Estados Unidos ter maior influência, porque havia uma congruência. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos não tinham interesse que o governo chileno fosse dominado pelo Salvador Allende. Havia também um anticomunismo muito forte nos militares brasileiros, que era um anticomunismo que não era, de novo, apenas importado dos Estados Unidos. Certo, bom, você falou agora do trabalho do Roberto Simon, né? Fico pensando se esses novos trabalhos, né, que saíram desde 2011, mais ou menos essa época, mudaram a sua interpretação sobre esse tema, né? Alguma nuance que você não teve acesso naquele momento, ou algo que contradiz alguma das ideias que você desenvolve, enfim, né? Como que você acompanhou essa produção e como que ela impactou na sua interpretação? Eu acho que o que foi saindo depois, na verdade, é que a gente foi tendo acesso a mais e mais evidência, né, que foi deixando mais e mais claro, e aí nós temos agora uma nova geração de pesquisadores que passam a olhar mais para o papel de outros atores nos golpes da América Latina, né, que não apenas os Estados Unidos, né, o golpe que houve na Bolívia, ou seja, a participação do governo militar brasileiro, principalmente, que também os militares viam o Brasil dessa perspectiva de um líder da América do Sul, né? Havia um pensamento geopolítico militar também muito forte nesse sentido da posição do Brasil no continente sul-americano, né? Nesse espaço sul-americano. Eu acho que essas novas pesquisas elas vêm reforçar muito esse argumento que eu havia feito no livro, que à época não era um argumento que estava muito estruturado, era um argumento que estava meio solto, em fragmentos, né, em algumas pesquisas, mas que justamente por essa visão, essa lente da relação Estados Unidos-América Latina, né, de olhar a América Latina como um mero objeto e não como sujeito, não havia lente teórica adequada para a compreensão deste fenômeno. Bom, Poggio, o terceiro caso que você estuda, não é a negociação da ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, né? E você escreve que nos dois primeiros períodos, né, a doutrina Monroe e o caso da ditadura brasileira na época da Guerra Fria, o Brasil procurou aumentar os benefícios, né, da ausência dos Estados Unidos na América do Sul, e nesse último período, né, na negociação da ALCA, o Brasil tentou aumentar os custos de uma presença mais significativa dos Estados Unidos na região. Eu queria que você explicasse um pouco melhor, né, o que muda nesse período. Você fez uma leitura muito atenta do livro, porque é exatamente isso. Com esse caso da ALCA, eu examino um período bastante amplo, que começa lá na doutrina Monroe no século XIX, passa por meados do século XX com o regime militar brasileiro e termina na virada do século XX para o século XXI. Né? Então, também em termos de momentos históricos distintos, né? O momento do mundo do fim do século XIX, os Estados Unidos emergindo como grande potência, o momento da Guerra Fria e o momento pós-Guerra Fria dos Estados Unidos como única potência que havia restado no mundo. Então, diferentes configurações do sistema internacional, diferentes configurações domésticas no Brasil, ou seja, o Brasil, uma monarquia no meu primeiro capítulo, uma ditadura militar no seu capítulo seguinte, e uma democracia nesse capítulo sobre ALCA. Então, diferentes configurações domésticas e internacionais, e a gente vê o mesmo padrão do Brasil
atuando na América do Sul em certa medida, né, nesse sentido de, né, manter os Estados Unidos em certa medida como um império ausente. Só que a estratégia muda nessa questão da ALCA, porque se na doutrina Monroe e no governo militar brasileiro o Brasil atuou em congruência com os Estados Unidos, né, isso que eu faço de aumentando os benefícios, né, do não envolvimento, ou seja, não havia necessidade dos Estados Unidos se envolver porque o Brasil fazia o trabalho por os Estados Unidos em certa medida, né, não para os Estados Unidos, mas justamente para manter os Estados Unidos fora, né, ou de alguma forma distante deste subsistema regional. No caso da ALCA, que era um momento de se criar, ou uma tentativa de se criar novos padrões de relacionamento pela via da cooperação, né, uma área de livre comércio que englobaria todas as Américas, a gente vê uma estratégia muito consistente do Brasil, e é isso que eu tento demonstrar, que independe de configurações domésticas, ou seja, que passa desde o governo Itamar, quando se aventam a possibilidade nesse sentido, ao governo Fernando Henrique Cardoso, eu coloco as falas do Luiz Felipe Lampreia, claramente a preocupação do Brasil, né, existe alguns círculos uma interpretação equivocada de que o governo FHC seria favorável à ALCA, não, muito claramente, colocando as dúvidas com relação à ALCA e passando, evidentemente, depois pelo governo Lula, né, e o Brasil fez uma estratégia de tentar aumentar os custos do envolvimento dos Estados Unidos na América do Sul via a institucionalização da América do Sul. É aí que o Brasil busca fortalecer o Mercosul. Uma das grande exemplo aqui é como o Brasil fez a negociação da ALCA via Mercosul. Então, países, por exemplo, a Bolívia ou outros países que eram mais favoráveis na época, né, a um livre comércio com os Estados Unidos, né, países como o Uruguai, que fazia parte do Mercosul, o Uruguai, particularmente, não podia negociar isso sozinho, porque o sistema de negociação que o Brasil insistiu era esse 4+1, né? O Brasil negociava apenas junto com o Mercosul, porque a ALCA, em certa medida, era o fim do Mercosul. O Mercosul era baseado na ideia de uma tarifa externa comum. Se você cria uma tarifa única para todos os países do continente americano, você praticamente elimina o Mercosul. Então, a criação do Mercosul e de outros arranjos regionais de características sul-americanas, né? A partir daí vem a Unasul, né? Vem toda uma série de construção de sistemas de arranjos regionais em países da América do Sul, como forma de consolidar esse espaço sul-americano e criar, em certa medida, dificuldades para os Estados Unidos de penetrar nesse espaço. Tanto que a ALCA ela acaba não acontecendo, e os Estados Unidos vão buscar algumas relações bilaterais, vão fazer acordo bilateral com o Chile, com outros países, né? E o Brasil conseguiu, em certa medida, de forma bem sucedida, o Chile, que era muito entusiasmado com a área de livre comércio das Américas, o Brasil conseguiu contrabalançar um pouco o entusiasmo de alguns parceiros da América do Sul, né? Então acabou que a ALCA não acontece, né? Não há o estabelecimento dessa área de livre comércio que criaria novos padrões, pelo menos no campo da cooperação, e poderia aumentar a presença norte-americana mais fortemente no continente sul-americano, acaba não acontecendo. E hoje a gente vê que na América do Sul, os Estados Unidos têm uma participação no comércio que é muito menor da participação que eles têm nos demais países da América Latina. O México hoje, aliás, é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, ultrapassando inclusive a China nesse sentido. Então essa é uma nova estratégia, né, que é adotada pelo Brasil nesse momento do pós-Guerra Fria, mas que tem uma consistência, que na verdade é essa consistência que eu vou delineando no livro, que vai desde a independência brasileira até o século XXI. Com certeza. Bom, você mencionou agora a China, né? E era justamente sobre isso que eu queria tratar agora, porque um dos aspectos que parece ter mudado, né, muito intensamente nesses últimos 15, 10 anos, né, é a envergadura da China, né, e os vínculos que ela tem com os países da América do Sul, né, desde investimentos diretos quanto no comércio internacional. Como que você está olhando para essa transformação, né? De que forma a ação chinesa desestabiliza ou reorganiza, né, as relações na América do Sul e o papel do Brasil na região? Esse, sem dúvida, é a principal questão desde que o livro foi publicado na sua forma original, e essa tradução em português ela tem um pós-fácil, né, em que eu muito rapidamente trato desse tema. Então a China, de fato, ela representa, e a presença chinesa,
né, e a estratégia chinesa de penetração na periferia do sistema internacional, né, tanto na África, mas também na América Latina como um todo, tornando-se o principal parceiro comercial, né, ultrapassando os Estados Unidos de muitos países da América Latina, em geral da América do Sul em particular, esse de fato representa um desafio importante que pode eventualmente criar novos padrões de interação. Meu argumento com relação a isso é que ainda é muito cedo, né, nós estamos falando que é algo dos últimos 10, 15 anos, ainda é muito cedo para a gente poder ter muito claramente uma ideia do que isso vai representar no longo prazo, né? Então, a ideia de pegar essa perspectiva de estudos de caso que vai do século XIX ao século XXI é para ter a visão do longo prazo, né? Uma visão, digamos, que não é apenas de questões conjunturais, mas de questões estruturais, né? Por isso que eu trato da questão de sistema. Então, se de fato a China sustentar esta presença na América do Sul por um longo período de tempo, isso pode criar mudanças nesse sistema. No entanto, a gente tem algumas indicações de que está se esgotando esse processo, né? Acabei de citar, por exemplo, o México ultrapassando a China como parceiro comercial dos Estados Unidos. Se a gente olhar os dados também no Brasil, a gente vê que há uma certa estagnação na participação da chinesa no comércio euro-brasileiro, que subiu muito nos últimos anos, mas nos últimos 3, 4, desde a pandemia, pelo menos, você não tem uma subida muito expressiva. Então, será que isso vai representar um novo padrão? A gente precisa entender exatamente o que isso representa. Por outro lado, ainda no setor de investimentos diretos no Brasil, os Estados Unidos ainda é de longe o principal parceiro brasileiro nesse sentido. A China não conseguiu um crescimento ainda suficiente nessa área. Então, a minha resposta para isso é que ainda é cedo para a gente fazer qualquer tipo de avaliação, mas que, de fato, representaria, sim, uma mudança importante, mas é uma mudança que a gente precisa entender se ela vai se sustentar no longo prazo. Acho que a gente precisa de mais alguns anos aí para poder entender quais serão as implicações dessa maior presença chinesa. Certo, bom, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? Mas eu queria te pedir para refletir um pouco, né, sobre como essa preocupação geopolítica, né, do Brasil ao longo da história, né, que olhava para a América do Sul, olhava para o peso, para a influência sobre os outros países da região, se manifesta hoje, né? Porque nas últimas décadas, né, a gente teve um período, né, principalmente sobre o Lula 1, Lula 2, que o Brasil buscou uma projeção internacional mais ampla, tentando participar, por exemplo, do acordo nuclear do Irã. Isso criou uma série de conflitos com os Estados Unidos. No momento mais recente, né, uma espécie de alinhamento automático com os Estados Unidos no governo Bolsonaro, e isso voltou a mudar nos últimos anos com o terceiro mandato do Lula, né? Como esse olhar para a América do Sul se articula com outros objetivos da política externa e que papel ele tem hoje na sua avaliação? Eu sou um pouco cético, né? Veja que quando eu falo sobre essas grandes questões estruturais, né, eu costumo olhar para esses movimentos a partir de uma certa distância, a gente precisa de uma certa distância histórica, né? Então você citou, por exemplo, quando houve o atrito com a questão do Brasil se envolvendo na questão da Turquia com os Estados Unidos. Esse atrito não é a primeira vez que isso acontece, isso aconteceu durante o governo militar, quando, por exemplo, a administração Carter começou a botar muita ênfase na questão de direitos humanos, né, e o Brasil era uma ditadura, portanto, violava os direitos humanos de forma sistemática, e isso criou muitas rusgas na relação com o governo Carter naquele momento. E o Brasil, a administração Geisel, à época, rompeu relações militares com os Estados Unidos, foi ainda mais grave do que aconteceu no governo Lula, assinou um acordo de cooperação com a Alemanha, né? Então a gente tem outros momentos que isso acontece. Agora, se a gente olha numa perspectiva, de novo, de comparativa, por exemplo, e compara com as relações da Argentina com os Estados Unidos, é muito diferente, porque os argentinos, sim, têm momentos que se afastam muito, se aproximam muito. Durante a política, chamada política da boa vizinhança, no início do século XX, a Argentina chegou a ser chamada do mau vizinho. Então, a Argentina tinha uma política muito fortemente anti-americana durante um tempo. Depois, nos anos 90, com o governo Menem, busca uma política de relações carnais com os Estados Unidos, vai se tornar um aliado extra-OTAN, vai ter uma flutuação muito maior
do que a política brasileira, né? Onde você tem mudanças em termos de tom, mas que não são mudanças profundas, né? A própria mudança do governo Bolsonaro foi uma mudança muito no tom, né? Muito na declaração, né? No sentido de que não era muito uma relação com os Estados Unidos, era uma relação com o Donald Trump, né? Um certo desconhecimento de como funciona a política externa nesse sentido. A gente viu que isso durou pouco tempo, inclusive houve uma troca no Itamaraty durante o próprio governo Bolsonaro, que já adota, quando o Biden é eleito, já adota padrões mais, digamos, normais de relação com os Estados Unidos. Mesma coisa no caso do Brasil. É claro que há mudanças, né? Há momento, quer dizer, uma mudança no sistema internacional, você tem uma participação maior dos chamados países emergentes, então isso o Brasil sempre teve pretensões de ser aquilo que antigamente chamava-se de um global player, né? Então, com as mudanças no sistema internacional, isso daria oportunidades ao Brasil de atuar dessa forma, mas, de novo, a minha tendência é olhar para esses movimentos de uma forma mais estrutural e independente de governos específicos, né? E quando a gente tem esse olhar mais amplo, a gente vê que as diferenças elas são muito mais sutis do que possam parecer quando a gente coloca uma lente de aumento num momento específico que a gente pode estar estudando. Perfeito. Bom, e para a gente encerrar mesmo, né, a gente teve a comemoração há poucas semanas dos 200 anos, né, das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Embora você olhe para longa duração, para as questões mais estruturais, né, eu queria te fazer uma pergunta muito conjuntural, não é, que é sobre as perspectivas dessas relações com as eleições americanas, né? Como que você enxerga esse desenrolar, né, dos vínculos Brasil e Estados Unidos numa nova, um segundo mandato do presidente Joe Biden ou numa eleição do Donald Trump? Eu vou me manter fiel à minha visão ampla, porque eu ainda acho, de novo, que essas questões que acontecem nos Estados Unidos, independente do Biden ser reeleito, do Trump ser eleito, que a gente tem muito claramente nos Estados Unidos, é um movimento da população, que o Trump, na verdade, tanto um catalisador como uma consequência disso, né, que é nesses momentos em que os Estados Unidos olham mais para dentro, que são outros momentos da história americana também, que houve um olhar mais para dentro, um certo isolacionismo nesse sentido. Então isso parece estar muito forte. Agora, isso também é produto de mudanças, e aí me parece algo relevante, que deve ter repercussões estruturais, né, que o público americano parece cansado dos custos da liderança internacional, pelo menos uma parcela expressiva desse público. Então, o que a gente tem que observar é qual vai ser, se isso é um padrão cíclico normal, ou seja, algo que os Estados Unidos vão passar por um momento agora de inflexão, um momento mais de isolacionismo, depois voltam para uma postura mais expansionista, mais tradicional, pelo menos tradicional do ponto de vista daquilo que tem sido feito desde o final da Guerra Fria, mas eu entendo que nós estamos passando por uma mudança estrutural, né, hoje. Nós estamos passando por um período que é o fim do período pós-Guerra Fria, por uma falta de nome melhor, um pós-Guerra Fria, que a gente ainda não tem um nome muito claro, que é esse momento em que os Estados Unidos domesticamente têm problemas muito importantes, né, inclusive de questionamento da sua própria democracia, isso é um problema bastante relevante, em que você tem a ascensão da China como uma potência importante, e você tem, enfim, uma Europa que também se fragmenta, aliada importante dos Estados Unidos, que está no processo também de fragmentação, de ascensão de nacionalismos, um país que recentemente deixou a União Europeia com o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então você tem um cenário muito diferente do cenário pós-Guerra Fria, né? Então há uma mudança estrutural aí que a gente não pode perder de vista, né, olhando para essas questões apenas conjunturais. Então é evidente que uma vitória do Donald Trump talvez acelerasse este processo, se fosse uma questão que levasse a um aceleramento desse processo dos Estados Unidos olharem mais para dentro, dos questionamentos da democracia norte-americana, e aí a gente teria que entender, né, acho que seria pretensioso eu dar aqui qualquer resposta do que pode acontecer, entender como é que isso vai impactar nas relações, não só com o Brasil, mas da própria posição dos Estados Unidos perante o sistema internacional. Então é um momento de muita volatilidade, de mudança. Eu vejo a ascensão do Donald Trump como uma consequência desta volatilidade que nós estamos vivendo.
Perfeito. Então, para recapitular, o Carlos Poggio, autor de O Império Ausente, Brasil, Estados Unidos e o Subsistema Sul-Americano, que acaba de sair pela Vozes. Poggio, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, prazer conversar com você e com os ouvintes. Este foi o Ilustríssimo Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Puncli. Se você tiver qualquer comentário, crítica ou sugestão, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!